E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui à nossa aula sobre a compreensão do indivíduo contemporâneo, a gente vai entrar agora em três características, como eu tinha dito, que são fundamentais para a gente compreender o mundo e o homem nos dias de hoje. A primeira delas é aquela que a gente vai chamar de culto à urgência. Então, retomando algumas coisas, a globalização seria o processo de compressão do tempo e espaço mediante o avanço tecnológico das tecnologias de informação e de comunicação e transporte. Só que o que acontece? Isso cria uma falsa sensação de compressão do tempo. O tempo continua igual, mas a gente fica com a sensação de que estamos fazendo mais coisas em menos tempo, e de fato fazemos. Agora, isso em si não é um problema, enfim, é uma característica. No entanto, isso pode se tornar algo mais problemático na medida em que passa a ser considerado uma virtude. Então, fazer mais coisas em menos tempo, essa capacidade de comprimir o espaço-tempo, é vista como um valor das pessoas. E essa característica ela foi chamada brilhantemente por uma pensadora contemporânea chamada Nicole Albert de culto à urgência. Então, o culto à urgência seria uma das características do indivíduo contemporâneo. E um dos exemplos disso é o que a gente vai chamar aí do multitask, ou seja, o multitarefa. Provavelmente, assim como eu aqui no meu computador, você no seu aí, se você abrir as janelinhas que estão ali, você vai ter várias coisas, várias tarefas e atividades que você está fazendo simultaneamente. Uma janela de e-mail, uma janela de um assunto que você está trabalhando, uma janela de outro. Quer dizer, isso é porque a tecnologia permite. E a gente vai fazendo essas múltiplas tarefas, todas elas ao mesmo tempo. Em tempos de internet, telefones celulares, tudo acontece em todos os lugares e ao mesmo tempo. E o tempo torna-se uma moeda de valor incalculável, porque a gente está estudando, a gente está trabalhando, a gente está se informando, a gente está conhecendo pessoas, socializando, tudo ao mesmo tempo, a um clique do meu computador, do meu celular, certo? Então vejam só, e é por isso que saber aproveitar o tempo, usar essas coisas da melhor maneira possível, passa a ser visto como uma característica de valor, como algo que é importante, que é valorizado pelas pessoas. Enfim, é como se essa hiperocupação ela se transformasse numa forma do indivíduo usar para aprender a lidar ou para conseguir lidar com a angústia. Então, segundo Albert, ela diz o seguinte: a atividade permanente, uma urgência após a outra, produzem a segurança de uma vida plena ou de uma carreira de sucesso, que por sua vez são tidas como as únicas provas de autoafirmação no mundo contemporâneo. Ou seja, as pessoas nessa vivência de urgência, o tempo todo ocupadas, o tempo todo fazendo alguma coisa, enxergam um valor individual. Elas veem ali uma característica da sua identidade. Um exemplo disso, né? A pessoa que ela, no ambiente do trabalho, por exemplo, não cultiva ou não cultua essa urgência, ela fica para trás. E começa até a receber alguns apelidos meio pejorativos. Esse daí é marcha lenta. Algumas empresas têm uma cultura, uma política, por exemplo, de respostas a e-mails, que cada e-mail tem que ser respondido em 15 minutos, 20 minutos, não importa a hora. As pessoas têm que sempre estar disponíveis, sempre dar uma resposta. E aí é como se um estivesse o tempo todo fomentando no outro esse sentimento de urgência e fica ali o cachorro correndo atrás do próprio rabo. E quem não se encaixa nisso é visto como alguém de menos valor para essa sociedade hiperocupada. Então, uma outra característica é o culto à urgência. É por isso que a gente vê, talvez como uma das grandes patologias dos nossos tempos, a ansiedade, essa necessidade de ocupação constante. Bom, além da questão do culto à urgência,
existe um questionamento interessante que ele é colocado e uma característica chamada de fragmentação. E aí vem a pergunta, não é? Do Richard Sennett. Como pode um ser humano desenvolver uma narrativa de identidade e história de vida numa sociedade composta de episódios e fragmentos? Mais uma vez, o multitask, o padrão Windows, as janelinhas que compõem a nossa vida, os fragmentos, eles, de certa forma, moldam a maneira do indivíduo contemporâneo viver. Bauman vai dizer o seguinte: há fortes indicações de que estamos ao ponto de criar uma sociedade em que ficará quase impossível ter um pensamento com mais de alguns centímetros de extensão. Bom, a fragmentação, ela acaba impedindo a construção de narrativas pessoais, né? Mas que narrativas são essas? Aí acho que a gente retoma a aula de ontem, essas narrativas das instituições, das pessoas ligadas às instituições, família, trabalho, Estado, religiões, igrejas. Agora, e por outro lado, as narrativas individuais, elas acontecem, mas em qual padrão? Não é no padrão de um romance, de uma história, é no padrão videoclipe. Então, os videoclipes, né, tão populares aí nos anos 80 e 90, eles talvez sejam um grande exemplo do que é esse estilo de vida fragmentado dos nossos dias. A fragmentação, então, ela nos impede, né, essa construção, como disse ali antes o Richard Sennett, de uma narrativa de identidade e história de vida, né, e o indivíduo passa a se constituir sempre em pequenos fragmentos, é o que Bauman vai chamar de uma sucessão de instantes. Olha só, a renegociação do significado do tempo, no qual as grandes narrativas e histórias particulares de vida perdem espaço para uma sucessão de eventos não conectados entre si necessariamente, e a vida passa a ser uma mera sucessão de presentes, instantes experimentados com intensidade variadas. Essa é a característica da fragmentação. E aí eu pergunto a você, para que você reflita um pouquinho, você não enxerga isso nos seus alunos, nos seus pacientes, nos membros das suas comunidades, as pessoas cultuando a urgência, sempre hiperocupadas, precisando, sentindo uma necessidade de estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo para se sentirem úteis e valorizadas assim, e ao mesmo tempo com uma narrativa de vida totalmente fragmentada. Às vezes as coisas não se conectam, é sempre uma sucessão de instante atrás de instante que as pessoas vão vivendo sem refletir. Esta fragmentação proporciona aquilo que Albert vai chamar de o tempo pontuado, marcado por uma profusão de rupturas e descontinuidades, por intervalos que separam pontos sucessivos e rompem os vínculos entre eles. Assim é a experiência do tempo na contemporaneidade. E que, enquanto a Nicole Albert chama de o tempo pontuado, o Richard Sennett chama de uma experiência de tempo desconjuntado, que ameaça a capacidade das pessoas de transformar seus caracteres em narrativas sustentadas. Então essa é uma outra característica, estamos falando aí da fragmentação, que é associado ao culto, à urgência, à individualização e à globalização, que a gente já falou hoje nas aulas anteriores, vão compondo o cenário, o pano de fundo, o terreno sobre o qual emerge o indivíduo contemporâneo. Por isso que é importante a gente compreender. Além disso, a gente tem aí mais uma característica que fecha o que foi essa nossa segunda live, que aqui eu estou apresentando de maneira mais sintetizada, que é a chamada descartabilidade. Então, a descartabilidade, ela se impõe principalmente a partir do padrão, né, de produção e consumo chamado de capitalista industrial. Ou seja, num primeiro momento, isso é uma necessidade, a coisa vai surgindo, não é, como uma roda viva. Se eu produzo, alguém precisa consumir. Se eu produzir algo novo e e eu quero vender mais uma coisa para essa pessoa, ou eu preciso produzir um novo produto, ou ela precisa consumir na totalidade aquele produto que ela já comprou de mim.
Para os bens não duráveis, ok, isso funciona bem, né? Para alimentos, por exemplo. Agora, para os bens duráveis e outras produções, então eletrodomésticos, carros, coisas do tipo, se torna inviável. Se torna inviável, porque se eu produzo um carro que ele vai durar 20 anos, essa pessoa vai ficar 20 anos sem comprar um carro, eu preciso de um giro. É aquilo que é chamado, né, até em alguns casos, de obsolescência programada, ou seja, mesmo quando às vezes o produto está bom, falando agora de coisas mais modernas, como celulares e computadores, o equipamento ele está inteiro ainda, você cuidou bem, preservou, mas ele não funciona mais porque o sistema operacional e as características do seu processador, da sua memória, não dão mais conta, aí você precisa trocar. Então, esse é um padrão da sociedade capitalista industrial, de descartar sempre, isso sem falar na cultura dos descartáveis mesmo, né? Pratos, talheres, enfim, hoje em dia a gente tem estado um pouco mais atento a isso, criticado um pouco isso, mas ainda assim a descartabilidade, ela impera. Olhe, por exemplo, o mundo da moda. A cada temporada nova você tem uma nova coleção e você tem que ter produtos novos para estar na moda, para estar atualizado. E muitas vezes o usado ele é descartado, ainda que ele vai voltar à moda dali, sei lá, 5, 10 anos, mas as pessoas descartam. E assim funcionam as coisas. E isso tem se intensificado. Eu pergunto a você, quanto tempo durou o seu primeiro aparelho de televisão dentro de casa? Por quanto tempo você usou o seu primeiro computador, seu primeiro celular? E hoje, como é que é? A coisa é muito diferente. Agora, até aí, pessoal, enquanto um padrão de consumo capitalista industrial, ok, a gente entende essa máquina girando. O grande problema não está aí, quando a gente fala do indivíduo contemporâneo. O grande problema está na medida em que isso se torna um padrão que vai se impor na sociedade e que vai moldar a maneira como as pessoas passam agora a se relacionar entre si nas amizades, nos relacionamentos afetivo-amorosos e nas relações de trabalho. Então, não somente os produtos, mas as pessoas tornaram-se também descartáveis. A gente vê os impactos no consumo, na carreira e nos relacionamentos. Parece que nada mais é feito para durar também. E as pessoas estão habituadas. É por isso que a gente vê uma insatisfação crônica muitas vezes. As pessoas não toleram mais frustrações. Juntando isso com a narrativa individualizada, né, com o culto à urgência, com uma série de outras coisas, as pessoas não toleram mais aceitar os defeitos do outro, seja um amigo, seja um namorado, um marido, uma esposa. As pessoas elas não toleram mais uma carreira que vai demorar muito para ter uma ascensão. E a gente vive aí acelerado e a gente vai descartando. É muito comum a gente ouvir a seguinte expressão, tanto nos trabalhos quanto nos relacionamentos. Olha, eu saí, por exemplo, do trabalho antes que me tirassem. Melhor eu arrumar outro emprego antes do que eles cansarem de mim. Eu terminei esse relacionamento porque eu não estava satisfeito, eu achei melhor terminar logo antes que o fulano terminasse. Então a descartabilidade torna-se um padrão de vida, né? Algo que molda a conduta das pessoas. E isso é problemático, porque quando a gente faz isso, nós estamos nos objetificando. E o ser humano não é um objeto, ele tem características diferentes, ele funciona diferente. Por isso a gente tem que ser cuidadoso com tudo que acontece nessa direção, certo? Então, com isso a gente fecha essa terceira característica e a gente entende um pouco melhor como funciona o mundo e como funciona o indivíduo nos dias de hoje. Espero que isso seja útil para você entender seus alunos, seus pacientes, os membros da sua comunidade, as pessoas ao seu redor e para a gente se compreender melhor também, se localizar nesse mundo tão diferente do que era o mundo do passado. Certo, pessoal? Então é isso. Um abraço para você. Na próxima aula a gente vai falar sobre secularização, incertezas e vazio existencial.